Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre política local e nacional. Os nossos convidados, o ex-deputado Márcio Bittar, do PSDB, ele que é atualmente presidente do Instituto Teotônio Vilela, e o defensor público, doutor Valdir Perazzo. Márcio, vou fazer uma pergunta agora para você. Toda vez que você faz uma manifestação que alguém do PT tem que responder, alguém do governo tem que responder, eles geralmente usam o argumento que você não mora no Acre, você está sempre longe do Acre. Todo mundo sabe que é da política, que você tem um apartamento no Acre, mas todo mundo sabe também que você vive mais ausente do Estado do que presente aqui. Eu queria saber quais são as atividades que o impossibilitam de ficar no Estado, de acompanhar de perto aqui, de viver o dia a dia dos acreanos. Na verdade, você está ao lado do inventor dessa campanha, que é o nosso Narciso Mendes aqui. Só um minutinho. Rapaz, o Narciso, que colocou que você não mora no Acre, etc. Uma vez Não, Osmir, já disseram para o governador que eu inventei esse negócio de saúde do primeiro mundo. Eu nunca inventei essas coisas. Ele disse isso. Hein? Ele que disse isso. Já me disseram que a Flaviana, acho que eu inventei esse negócio de conta Flávio Nogueira. Narciso, você fala muito. Cola tudo no Narciso. Arquibaldo, bom, primeiro que há um preconceito e uma xenofobia e em torno de mim. Só que isso não me afeta. Eu até brinco, continuo brincando, o Narciso passou 3 anos e meio batendo em mim e eu acabei me eleger o deputado federal mais votado da história do Acre. Segundo, que para conhecer a realidade do Estado, você não tem obrigatoriamente que estar batendo ponto 24 horas a semana e o mês inteiro. Você pode estar em Brasília e conhecendo e estudando a realidade do Brasil e do mundo, e o mundo estudando a realidade do Brasil. E é um preconceito porque desde 10 anos de idade que eu tenho residência fixa em Rio Branco. Aliás, numa época em Rio Branco e em Sena Madureira. Agora, o Aécio me convocou para algumas tarefas. E eu sempre disse a vida inteira que acho que isso é um dever. Porque hoje, por exemplo, você não pode negar que um Jorge Viana, por exemplo, é um interlocutor privilegiado do governo federal do PT. E está correto. Criaram juntos, o mesmo partido. Bom, mas amanhã o PSDB governa o Brasil de novo, então você tem que ter interlocutores, não só eu e outros tantos, para fazer essa interlocução com o Brasil. Então, servir ao Aécio em demandas que ele me convoca, para mim é uma convocação, para mim é uma honra e ao mesmo tempo um dever. Então, por exemplo, agora, há pouco tempo eu fui chamado para ajudar a fazer a agenda do ITV Nacional, com o Zé Aníbal, que Explica o que é o ITV, que é um instituto de pesquisas, que o Arquibaldo está dizendo toda hora. É o ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, que é o Instituto de Pesquisa e Assessoramento Político dos partidos, e no caso do PSDB, Informação Política, que é o ITV. Então, o Zé Aníbal hoje é o presidente nacional. Foi deputado federal, acho que sempre chegou a ser deputado com ele. Hoje ele é o primeiro suplente senador e é o presidente nacional do ITV. Então, participei com ele em um grupo de trabalho da construção da agenda nacional. E por isso que eu consegui fazer com que um dos seminários, que o PSDB vai fazer esse seminário, além do que nós já fizemos agora em Brasília, com 4 economistas, seminário de ponta, para falar do Brasil, da realidade do Brasil. Esse ano ainda vai ter um seminário, pelo menos, em cada região do Brasil, com um tema nacional e um tema local que tenha. Então, no dia 6 de novembro, nessa agenda que eu ajudei a elaborar, o seminário do norte do Brasil, do PSDB, vai ser aqui em Rio Branco. O tema é a presença de quem? Bom, vai estar o ITV Nacional todo e, agora, lá na reunião, se aventou a possibilidade do Aécio vir a esses seminários. E por incrível que pareça, Será que ele não vai querer, se for no final de semana, será que ele não vai querer estar no Rio de Janeiro, não? Pode ser. Mas por incrível que pareça, eu disse que achava que era um equívoco nos seminários o Aécio vir, porque não vira seminário. A figura dele, a perspectiva do poder, então vem o Zé Aníbal, que é o presidente, e vai sempre ter palestrantes de 2 posições para você tirar conclusões. Muito bem, então fiz isso. Agora, participei desse processo, né? E agora ajudar a realizar. Agora, o Aécio me honrou muito, até sem nem falar comigo, criou uma comissão, uma resolução partidária de 9 pessoas e me colocou como uma das 9. O PSDB fez um corte, né? Então ele pegou determinados municípios no Brasil, uma faixa de tamanho, para acompanhar mais de perto. Esses 6 meses agora de filiação ainda também possibilita um pouco mais esse trabalho. Então essas 9 pessoas, cada uma vai participar
de alguns estados, olhando para a direção local, para começar a levantar todos esses municípios desses estados que se enquadram nessa prioridade, nessa faixa que ele determinou. Tem candidato? Não tem candidato? Tem alguém da sociedade, um homem, uma mulher, que ainda pode ser chamado para vir aqui, reunir esses municípios? Então esse é o trabalho que ele quer que seja feito, a presença dele mais a miúde nos estados, e me colocou como um membro dessa comissão. Daí a justificativa para a sua ausência constante. Aí eu mas gostaria, todos os Márcio, meses, se me permite. mas todos os meses eu estou aqui. Mas eu gostaria até E só para terminar, as minhas custas. Não é a custa de cargo e nem sai a custa de governo nenhum. Sou eu que banco. Né? E, aliás, deixei de ser secretário de Estado no Mato Grosso do Sul, que fui convidado pelo governador, porque ir para lá, para ser secretário de Estado, aí era um rompimento. E eu não estou pronto a fazer isso. Na realidade, uma pequena defesa com relação a isso, e do ponto de vista legal, Arquibaldo. A legislação, o direito civil admite que você possa ter mais de um domicílio. A residência do deputado Márcio Bittar é Porto Velho. E a lei permite. Aliás, não é só a lei civil. A própria legislação eleitoral, historicamente, permitia como o até Sarney, que você né? morasse Tinha no do estado, Maranhão e tinha domicílio se tivesse eleitoral no domicílio. Amapá. Assis Chateaubriand morava há 40 anos no Rio de Janeiro e foi senador pela Paraíba. Carlos Preste era do Rio Grande do Sul e se elegeu senador pelo Maranhão. A legislação brasileira, historicamente, sempre flexibilizou. E aí, só o seguinte, só terminando. Aliás, o Márcio Bittar foi convocado pelo maior líder de oposição do Brasil, que se fosse candidato hoje seria eleito presidente da República, para uma missão política. Isso seria motivo de honra e não de demérito. Vem cá, você já seria está motivo tendo... de honra e não de demérito. Fazer só um comentário. Você está tendo já o dom da premonição? Não, eu queria perguntar para o Márcio se trocou o José Wilson pelo doutor Perazzo. Não, eu estou fazendo a defesa da legalidade. Já está fazendo a defesa aqui. Eu vou fazer aqui uma pergunta muito objetiva. Passa, Narciso. Sim. Faz 1 ano e 4 meses que se procura a figura do crime de responsabilidade para se encaminhar um pedido de impeachment da presidente Dilma. Não foi encontrado. A maior figura do PSDB, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, semana passada, eu ouvi um depoimento ele dizer que a presidente Dilma é uma pessoa absolutamente honesta. Ontem, o Tribunal de Contas reprovou as contas por unanimidade do exercício de 2014. Aí querem transformar isso num crime de responsabilidade. É ou não é um crime de responsabilidade? É ou não é? Não responda. Se for, qual dos 27 governadores que não cometeu o crime de responsabilidade e no mínimo 5 mil prefeitos do Brasil cometeram esse mesmo crime de pedalada fiscal? Mas antes que ele responda... Aí como é que fica a República agora? Narciso, antes que ele responda, eu gostaria de fazer só uma observação. O Tribunal de Contas dá apenas um parecer. É parecer. Não há quem tem competência para julgar as contas da presidente da República é o Congresso Nacional. E como tal, ainda não foi julgado. Então, não há crime de responsabilidade no momento. Então, o Osmir já respondeu. O Tribunal de Contas da União rejeitou. Agora, é uma coisa grave. O certo, Narciso, é que é gravíssimo o momento. Você tem um Tribunal de Contas da União que rejeita por unanimidade as contas da presidente da República em 2014. Nas pedaladas fiscais, eu me lembro de 3 itens, um deles são 11 medidas provisórias que ela editou, aumentando despesa quando teria que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ela reteve repasses constitucionais para forjar um caixa mais sadio do que o verdadeiro. É proibido pegar dinheiro de bancos públicos, como ela acabou pegando para bancar, inclusive, Bolsa Família e programas sociais, isso é proibido. Então, além, tem mais outros, mas eu me lembro desses 3. Então, é grave, de fato, você sabe disso, tem toda a razão. Agora, vem para a Câmara Federal, vem para o Congresso Nacional. Quer dizer, se o Congresso acompanhar o Tribunal de Contas da União e rejeitar as contas, estará endossando e é crime de responsabilidade. E agora, nessa semana, o Tribunal Superior Eleitoral abre o processo
movido pelo PSDB, que é sobre crime eleitoral, o que pode, nesse caso, também, caçar e a chapa. Ou não vão permitir eu entrar nesse assunto, porque esse assunto me interessa. Sim. O autor do livro O Governo Grátis, Paulo Rabelo de Castro, foi presidente do BNDES, do governo Fernando Henrique Cardoso, e foi ministro das Comunicações do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi duplamente ministro. Eu assisti, a semana passada, no programa Roda Viva, ele dizer que o governo Fernando Henrique Cardoso também cometeu pedalada fiscal. Quase todos os governos. Mas olha... Mas de concluir a minha questão. Agora, o que me estranha nessa história toda, que eu sou muito contra a injustiça. Porque é que o Brasil passou 25 anos sem julgar a prestação de conta de nenhum presidente da República. Exatamente. 25 anos! E agora se descobre no atropelo Já em 2014. Hein? Em 2014. Nem a conta de Tamar, do presidente Tamar Pronto não foi prestando conta. E agora no atropelo querem prestar conta do governo 2014, presidente. Por isso que eu digo, essa coisa, se não for bem conduzida, Sim. o tiro pode sair pela culatra. Porque pode esse processo ser entendido como um golpe de Estado. Como um golpe de Estado. Eu não aqui estou defendendo coisa nenhuma, porque eu tenho convicção, Márcio Bittar, doutor Perazzo, que pedalada fiscal todos os 27 governadores desse país deram. Não. Narciso, olha, Hein? na realidade você faz uma de tudo, defesa Não, eu não tô... veemente da presidente. Não, eu não estou agora, né? fazendo defesa da presidente. Eu não estou fazendo defesa. Até porque eu sou antipetista e sou anti-Dilma, tá? Tá com Mas essa olha, história. Não, você Narciso, está fazendo uma isso me faz constatação. lembrar. Uma constatação. Deputado Márcio Bittar, isso faz me lembrar a defesa de Eichmann em Israel. Eichmann era um criminoso nazista e lá ele tentou se defender exatamente dessa forma. Olha, se todos estivessem no meu lugar, faria a mesma coisa. Não, e o tribunal concluiu da seguinte forma: ora, em Sodoma e Gomorra todos eram culpados, mas todos foram condenados, né? Então, vai dizer agora que Dilma não cometeu gravíssimas responsabilidades no que diz respeito às contas públicas, que isso é desvio de verba, e desvio de verba é crime previsto, inclusive, no Código Penal, né? Não pode-se dizer que não cometeu isso quando 8 ministros, à unanimidade, confirmaram isso. Agora, claro, é um parecer que ainda depende de julgamento da Câmara. Agora, que existem fortes indícios, veementes indícios, existe, Narciso. Agora, vai permita-me, competir ao poder... sua comparação foi absolutamente infeliz. Não, de jeito nenhum. Não, meu. É que você dizer, todos são... Exagerou. Todos são... Eu quero dizer o seguinte... Todos os prefeitos também fizeram, todos os governadores fizeram, então Dilma está isenta. Seria isso. Não, eu não entraria nesse campo. Eu estou entrando... É os 25 prestações de conta que estavam estocadas, que você nunca deve ter prestado conta. O que se observa nisso é que há uma ânsia enorme em punir. E se verifica, não tenha dúvida nenhuma, em virtude até pela própria situação econômica do Brasil, pela uma série de outros motivos, né, que a presidente realmente cometeu suas falhas, né, na condução econômica do país. Então há uma ânsia de se estar tentando inventar tudo. Aquilo que nós discutimos no início. Não, de tentar tudo para tirá-la. Aí o exemplo que ele deu no início é bem claro sobre isso. Ora, como é que se pode compreender? Porque fora essa questão do parecer do Tribunal de Contas, nada justifica que alguém peça o impedimento da presidente, apesar do impedimento político ser um ato político. Né? É um assunto. Tem outro. Aí, por outro lado, o presidente da Câmara, volta a repetir, que disse na CPI que não tinha nenhuma conta na Suíça. E agora aparece na conta da Suíça. E os grupos conseguem defender, os mesmos que atacam a Dilma. É incompreensível uma questão de bom senso. Ô, Márcio, deixa eu fazer outra interferência. A minha preocupação, deixa eu fazer aqui uma declaração pública, com a cara limpa. Se nós vivêssemos no regime parlamentar de governo, e eu fosse parlamentar, eu daria meu voto de desconfiança ao presidente Dilma. Então, pronto. Eu daria. Tá, mas daria. A minha preocupação
A minha preocupação é que não se faça uma artimanha para fazer um bota fora da presidente Dilma Rousseff. Depois, quem entrar no lugar dela vai ter que fazer o ajuste fiscal que não deixaram que ela fizesse. Aí o Lula vai sair neste Brasil pregando um golpe. Tá vendo? Deram um golpe nela porque queria acabar com Bolsa Família, se o com Lula estiver solto, né? Se ele estiver solto, né? Não sei. Deixa eu fazer um comentário. Não, veja bem. Primeiro que Narciso, ao fazer essa afirmação, ela de fato lembra o argumento que os governistas estão usando para defender. Quer dizer o seguinte, bem, outros fizeram... Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. Mas o raciocínio leva por aí. Outros fizeram, os governadores, os prefeitos, no passado, no presente, porque só ela. Olha, um crime não se isenta com o crime dos outros. A responsabilidade é individual. Segundo que esse é um assunto. Esse é um assunto. O outro assunto é o TSE. Quer dizer, o TSE acatou. Quer dizer que cometeu o crime eleitoral? Não. Ainda não. Mas quando ele acata o pedido, é porque ele viu indícios para apurar. Você tem pessoas que o cara denuncia e na primeira instância o juiz arquiva porque não vem indício nenhum. Então o TSE viu indícios suficientes para acatar e abrir o processo. Então esse é um outro processo. E não podemos esquecer da Lava Jato, que vira e mexe, o nome dela está sendo citado mais de 17 vezes. Às vezes de forma mais periférica, às vezes de forma mais central, mas está sendo citado. E o próprio caso do Eduardo, o fato de que neste momento não há uma movimentação mais forte de grupo, não significa que isso não aconteça amanhã. Isso tem muito a ver com os fatos, o desenrolar de, por exemplo, essa semana, essa constatação do Banco Suíço de que tem quase 10 milhões de reais na conta do presidente da Câmara, da esposa e da filha, é gravíssimo. Claro. E nós sabemos que quando a opinião pública começa a cobrar e vier uma coisa grande... Você entendeu a nossa incoerência que eu digo. Os mesmos que atacam são os mesmos que mas defendem. Agora, você deixa de dizer também, Osmi, que desses 30 parlamentares, todos são ou do PSOL... 17 são do PT. Ou do PT. Os que pedem a cassação do Eduardo não pedem o impeachment de Dilma. Então são todos hipócritas, todos. Não, há uma diferença. Há uma diferença. Aí, me desculpa, mas há uma diferença. A esquerda tenta se salvar nivelando por baixo. Não, mas no partido lá em tal canto aconteceu isso. Quer nivelar a situação de gravidade do Eduardo com a da Dilma. Há uma diferença entre eles e o resto todo. Porque os únicos que ao chegar no poder, pela política de ocupação de espaço, ou por golpe ou revolução, que é a esquerda, e que se acha dona do Estado, são eles. O Estado é deles, é privatizado por eles. Tem alguém mais corrupto do que o Fidel Castro? Ele é o dono da ilha, a ilha é dele. A esquerda chega ao poder e acha que a Petrobras é sua, que o BNDES é seu. É tanto que não ficam ruborizados. Eles são pegos, até um dia desse, quando não se tinha ainda os quase 40 milhões que o Zé Disseu e o Palocci, ambos com quase 40 milhões, pessoal, que não foi para a causa, eram tratados como guerreiros da luta. Então há uma diferença grave. Ninguém faz isso. Maluf, que foi do seu partido, não tem isso. O único grupo que, ao chegar ao poder, instrumentaliza e toma posse do Estado como se seu fosse, é a esquerda. São diferenças gritantes. Mas, Márcio, e esse processo... Não tem tempo mais. Só outra pergunta. Rapidamente, Márcio, por Como favor. é que fazia essa contabilidade? Porque ontem a Lava Jato prendeu lá uns telefones celulares que a maioria dos empresários da Lava Jato, que estão envolvidos na Lava Jato, torcia pela candidatura do Aécio Neves. Se é Lava Jato, a Lava Jato. É como aqui, Narciso. A maior parte dos empresários são o governo, mas querem que o PT Agora, perca. a Lava Jato doou 8 milhões e meio para a campanha da Dilma e doou 7 milhões e meio para a campanha do Aécio. Quer dizer, eles tinham 2 caixas.
Um com dinheiro honesto e outro com dinheiro desonesto, era isso? Não, Narciso, é porque os empresários de lá e de cá são iguais. Eles sabem que se submetem à esquerda, mas não gostam dela. E querem se livrar. Mas eu queria apenas dizer mais uma coisa. Isso tudo começou com um estelionato eleitoral. A presidente divulgou uma campanha e um país que não existia. E ela sabia disso. Os indicadores econômicos estavam postos. Né? E ela vendeu uma imagem que não era verdadeira. Então, a nação, antes de terminar o ano da eleição, a nação acordou com o Brasil real. O Brasil do marketing da campanha da Dilma não existia. E ele não conseguiu existir, não conseguiu perdurar o marketing por 3 meses. Antes da posse, o Brasil verdadeiro se impôs. Então, o país se sentiu enganado. Você diz assim, olha, eu não vou demitir ninguém. Aí você junta as empresas terceirizadas e diz assim, demite agora 30%, como fez o Tião Viana no Acre, no auge da alagação. É estelionato. Você passa a campanha dizendo assim, olha, cuidado porque se o outro ganhar vai demitir. Eu não vou demitir ninguém. Aí no auge da alagação, chama os donos das empresas e diz, demita 30% de todo mundo. A Dilma fez isso. Então essa indignação da nação é porque houve esse estelionato. E para terminar, Narciso, só para copiar uma frase dele. De fato, se fosse num sistema parlamentarista, quando o Lula disse que não ia gastar 1 centavo dos cofres públicos com a Copa do Mundo e gastou 40 bi, ele tinha caído ali. Mas, de fato, algumas forças acharam que devia fazê-lo sangrar o tempo inteiro, ele acabou voltando e ganhou a eleição. Mas não ganha mais. Com o tempo estourado, ainda vou fazer uma pergunta. Muita gente especula sobre o seu futuro político. É Senado ou governo em 2018? Eu estou ligado ao Aécio, cumprindo missão com ele, e o tempo vai dizer, é muito cedo. O que eu tenho claro é que não é o momento de eu ser candidato no ano que vem a prefeito de Rio Branco. Acho que é o momento de dar um passo atrás, e já fiz isso, e dar oportunidade a outras pessoas. Eu não faço parte do grupo, o pessoal sempre disse, o pessoal não dá espaço para ninguém, não é verdade comigo. Eu já dei espaço várias vezes para deputados federais, contribuí com a eleição do Iderlei, do Júnior Betão, agora do deputado Rocha, a quem eu tenho uma amizade e me honra muito a atuação dele, a presidência dele no PSDB, no PPS a mesma coisa, ajudei a eleger várias pessoas. Queria ser candidato a prefeito quando era deputado federal, renunciei para ajudar o Bocalon e achando que com isso ia unir todo mundo, infelizmente. Também só um minutinho, sobre uma pergunta objetiva, também respondo de uma forma bem objetiva. Mas o PSDB não é uma casa de amores também tão grande assim não, né? Hoje o Bocalon, ele diz horrores sobre as lideranças, inclusive contra você, contra o Rocha, né? E inclusive por isso ele persiste na candidatura dele aqui como prefeito de Rio Branco. E parece que houve um contratempo muito sério ocorrido dentro do PSDB, quando ele teve que sair de lá, né? Olha, uma vez eu cheguei no aeroporto e encontrei o Narciso Mendes. Aí nos encontramos, ele é sempre a conversa com ele sempre é muito interessante. E aí alguém naquela época da radicalização, e o Narciso tinha uma época que representava o mal, ou era do grupo do mal e tal, e ele chegou para mim e disse assim, mas você conversa com o Narciso? Ele disse, olha, eu faço política no Acre, se você faz na Lua. Então essas coisas são tudo passageiras, os debates internos, etc. O certo é que eu sempre abri para dar oportunidade às pessoas. E é a mesma coisa agora. Eu acho que não é hora de eu ser candidato, então eu não serei candidato no ano que vem, e abrir espaço para outras pessoas. Agora eu quero sim ajudar, sem impor meu nome a nada, nem a governo, nem a Senado. O tempo vai dizer. Eu acho que o PSDB não deve se preocupar com o lugar que ele terá na chapa de 2018. O que ele deve se preocupar, na minha opinião, é manter a unidade, construir um grande palanque para o Aécio Neves. Vocês foram deputados federais, mais uma vez eu repito. Alckmin de uma vez por toda? A candidatura Alckmin? Não é que eu tenho tanta admiração por ele quanto você. É que a ordem natural das coisas é o Aécio. Só que é o Aécio e depois o Alckmin. Né? Mas não temos mais tempo. Peraz, 30 segundos com cara de 15, por favor. Não, eu só tenho a agradecer, Arquibaldo, por essa oportunidade. Eu acho que, aliás, eu tinha proposto até no início que esse programa tivesse até o nome de um projeto para o Brasil. Nós temos que admitir que vivemos hoje no final de um ciclo, né? O final do ciclo da esquerda, de um governo de conteúdo ideológico de esquerda socialista, e esse projeto não deu certo aqui, como não tem dado em lugar nenhum, como o deputado Márcio Bittar tem dito. Não deu certo na Argentina, não dá certo na Grécia,
não dá certo na Bolívia, Venezuela né? quebrada. Na Venezuela quebrada, com inflação que passa de 60%. E o povo brasileiro entendeu que realmente conheceu como é que funciona o socialismo na prática. Enquanto existe o dinheiro, se distribui. Acabou-se o dinheiro, acabou-se o projeto. Então, o que eu vejo de positivo em tudo isso, e que aí existe a necessidade de um projeto para o Brasil, é que existem outros atores na política. Os atores não são mais os parlamentares. O povo está na rua. E é o povo na rua, Narciso, Márcio e Osmi, que está fazendo com que esse processo de impeachment caminhe. Porque se dependesse dos parlamentares, estaria absolutamente parado. É o povo que está cobrando isso. Porque o político é analógico e o eleitor hoje é digital. O eleitor hoje é quem dá a notícia, é quem faz o selfie. Então, é uma nova realidade que o Brasil está passando e é essa realidade, com esse novo eleitor, que aponta para um novo projeto que eu acredito que é o choque de capitalismo. Obrigado. Márcio, 30 segundos. Só agradecer, é um prazer revê-lo. Obrigado. Um prazer estar aqui no debate com o Narciso, com o Osmi. E eu sei que os dois são liberais. As circunstâncias levam a gente a fazer aliança aqui e acolá. Mas agradecer você, agradecer vocês. Me senti muito honrado de estar aqui conversando um pouco sobre temas do Acre e temas do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Osmi, obrigado, Narciso, em especial aos nossos convidados, Dr. Valdir Perazzo, Márcio Bittar, e a você que nos acompanha aqui todas as sextas-feiras a partir das 8h45 da noite ou durante a reprise do programa aos sábados, também às 8h45 da noite. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Tribuna Livre. Até lá.